pessoal, beleza? Olha só que bacana essa questão. 1h30, 1h40 da manhã e nós vamos resolver uma questão dessa daqui. Por que uma questão dessa daqui? Porque esse é aquele tipo de questão que dá trabalho. Então, se você está cansado, levanta a cabeça, ânimo e vambora. Acompanhe a leitura. Assinale a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros. Pessoal, lembre-se quais são os números inteiros. Todos os números negativos, todos os números positivos, incluindo o zero, tá? E um detalhe importante, ele é inteiro porque não tem vírgula, ok? Inteiro, não tem vírgula. Matematicamente, é errado falar assim, não tem vírgula, né? Mas na prática é isso. Muito bem. Ele quer saber assinar a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros formados por 3 algarismos distintos, escolhidos entre esses números aqui, e que são maiores do que 200 e menores do que 800. Então, nós temos números maiores que 200, menores que 800. Eles têm 3 algarismos, tá? E você tem que usar esses números aqui. Vamos parar para pensar aí no que a gente tem. Olha só. 1, 3, 5, 7, 9. Para ele ser maior do que 200, eu tenho que o meu primeiro número tem que ser maior do que 2. Então, 1 já não serve. E ele tem que ser menor do que 800. Então, o número tem que ser menor do que 8. Então, 9 não serve. Então, me sobrou 3 casos. Ok? Vou fazer aqui os meus 3 casos. São 3 casos diferentes. O primeiro caso, eu vou começar com o número 3. Tá bom? Beleza. Ele começa com 3. O segundo número que eu posso preencher aqui, eu tenho quantas opções? Olha, eu tenho 4. Porque a partir de agora, eu posso colocar qualquer número que eu quiser, mas só que eu já usei 1. O total de números são 1, 2, 3, 4, 5. Se eu já usei 1, vou ter 4 números para pôr aqui, 3 números para pôr aqui, tá? Mas cuidado, esse é o tipo de maneira que você vai montar e vai quebrar suas pernas e você vai errar. Por quê? Eu não tenho 3 opções de números aqui. Eu tenho uma opção de número que é o número 3. Então, cuidado, não preencha dessa forma. Aqui, ó, você vai ter o número 3, mas é apenas uma opção de número. Aqui, o que você vai pôr? Se é um número maior do que 200, eu posso usar o 5. Então, eu vou usar o 5 aqui. Eu tenho o quê? Uma opção de número. Certo? Aí, o que eu faço? Vai sobrar. Eu posso usar aqui todos os outros números, que são 5, mas eu já usei 1, então sobrou 4 números para usar, 3 números para usar no segundo dígito. Pessoal, no último caso, eu vou usar o 7. Também, eu tenho uma opção de número para pôr aqui, vão sobrar aí 4 e depois 3 opções, ok? Então, eu tinha no total 5, já usei 1, sobrou 4. Aí usou 3. Beleza, então eu tenho 3 casos aqui. Se você olhar, 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Os meus 3 casos vão dar 12 cada um. E o que eu faço para achar o valor final? 12 mais 12 mais 12. 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Tá? Então, eu separei em 3 casos distintos. E nesses 3 casos distintos, cada um deu 12, depois eu somei. Professor, por que eu não multipliquei 12 vezes 12 vezes 12? Por quê? Uma dúvida muito comum, tá? Eu não estou misturando os casos. São casos distintos. Aqui eu calculei quantos números vão começar com 3. Quantos números vão começar com 5. Quantos números vão começar com 7. São 3 casos distintos. Por isso que eu somei.
É diferente do que você ter um caso lá de uma questão que eu gravei, que a mulher tinha um buffet e ela tinha tantas quantidades de salgados quantas quantidades de doce. Aí o cara foi contratar para fazer uma festa, que é 3 tipos de salgado, 2 tipos de doce. Acho que era isso. Aí você calculou o salgado, calculou o doce e depois multiplicou. Ele quer saber o total de opções que o buffet tinha para poder fazer aí, servir a pessoa. Total. Estou misturando os salgados e os doces para saber qual a quantidade total que eu tenho. Aqui eu também quero saber a quantidade total de números que eu tenho. Mas, para resolver, eu separei em 3 casos. O caso do 3, o caso do 5 e o caso do 7. Certo? E aí, por ter 3 casos diferentes, ok? Ou eu vou ter o caso que começa com 3, ou eu vou ter o caso que começa com 5, ou eu vou ter o caso que começa com 7. Logo, eu vou somar. Tá legal, pessoal? Mas a aula não acabou aí não, porque aí eu usei o princípio fundamental da contagem. E o que eu vou usar o arranjo para você? E o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o arranjo para resolver. Olha que legal, dá para resolver das 2 maneiras diferentes. Presta atenção. A análise combinatória, pessoal, vai ser usada, na verdade, desculpa, o arranjo simples, que faz parte da análise combinatória, vai ser usado para responder a essa questão, tá? Qual é o princípio que eu vou adotar? O mesmo. Eu vou vir aqui, vou separar em 3 casos. No primeiro caso, eu só posso usar o número 3. No segundo caso, eu só posso usar o número 5. No terceiro caso, só posso usar o número 7. Até aqui não mudou nada, tá? Caso eu tenha falado que eu... Agora me bateu a dúvida, pessoal. São quase 2 horas da manhã. Talvez eu tenha falado que eu vou resolver por análise combinatória. É mania minha. Uma mania errada. Tá? Eu estou resolvendo por arranjo simples agora. Ok? Desculpa se eu falei isso anteriormente no vídeo. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu separei em 3 casos, da mesma maneira que eu separei aqui no caso do que eu usei o princípio fundamental da contagem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter um agrupamento de 2 números, porque esse aqui é fixo, eu tenho uma opção só. Então, eu tenho um arranjo que está utilizando um agrupamento de 2 números. E quantos números eu tenho ao todo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, mas apenas 4 disponíveis, porque eu já usei um. Então, eu tenho um total de 4 elementos. Se eu aplicar aqui a fórmula do arranjo, eu vou ter o quê? M fatorial dividido por M menos P fatorial. Vou aplicar aqui. M fatorial é o total, então ficaria 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é igual a 2, então fica 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu abriria aqui o 4, vou fazer aqui embaixo. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, corto, isso é igual a 12. Opa! Eu achei quantos casos aqui? Eu achei... Quantos casos não? Quantas possibilidades para o meu primeiro caso? 12. Se eu fizer isso para o meu segundo caso, eu também vou achar 12. Se eu fizer isso para o meu terceiro caso, eu também vou achar 12 possibilidades. Tá? Então, olha só. Tenho 12 possibilidades. Exatamente a mesma coisa aqui que eu tenho no princípio fundamental da contagem. Professor, eu acho mais fácil aplicar o princípio fundamental da contagem nesse caso do que ficar fazendo essa fórmula de arranjo. Sabe o que eu vou te dizer? Você tem toda a razão. Usa o princípio fundamental da contagem para resolver esse tipo de questão de arranjo, tá? Mas, se o seu professor mandar você fazer por arranjo, você já sabe como fazer. E na hora da prova, num concurso, num vestibular, você escolhe arranjo, princípio fundamental da contagem. Tanto faz. O que me interessa é que você resolva, tá? Agora, na próxima aula,
eu vou trazer aí uma questão que também vai utilizar arranjo simples para resolver. Um grande abraço, fique com Deus. Fui!